Olá pessoal, tem alguém aí? Queria falar rapidamente com vocês. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Gostaria de falar sobre um inquérito populacional, na verdade. O que o isolamento acomete no que tange a crimes, tá? Aquilo que acentua na nossa sociedade. Queria falar rapidamente. Eu sei que não são horas de falar, é 11h20, mas rapidamente aqui, queria falar com vocês. Bom, gente, o que acontece? A gente sabe que a gente está passando por um momento muito difícil, né? E em decorrência disso, a gente tem que ficar em isolamento, a gente tem que se recolher, se cuidar. Só que eu trouxe aqui para vocês uma advertência, na verdade, tá? A gente quando faz esse tipo de isolamento, que a gente tem que ficar por bastante tempo isolado, se resguardando, a gente tem aqui crimes que são acentuados durante esse processo de isolamento, tá? Vamos lá, vamos relembrar que a gente tem em alta os crimes de feminicídio, tá? Os crimes de pedofilia. Por quê? Porque são pessoas que estão à mercê de seus predadores. Então, se uma mulher que está no contexto familiar de agressão, né, de violência, ela vai correr para onde? Então, isso se acentua o caso de violência doméstica, de feminicídio. Se uma criança sofre exploração sexual, abuso, que seja, esse caso também é mais acentuado nessas épocas também de isolamento, tá? Então são crimes mais acentuados nessas questões, no que tange a isolamento. E a advertência é qual? Da gente ficar de olho, tá? Se a gente perceber algum andar da carruagem que não seja natural, ficar de olho se tem alguma mulher gritando, se tem alguma criança agindo de forma muito diferente. Então é a gente denunciar mesmo, tá bom? A denúncia é muito fácil, eu já ensinei pra vocês, ou é no site do Ministério Público, tá? De forma anônima, ou você pode colocar ali seus dados para aparecer. De qualquer forma você vai ter que colocar seus dados, né? Ou você escolhe ali de forma anônima, ou fazer a denúncia, ou de forma que você apareça ali seus dados. Ou você pode fazer também pelo telefone da polícia, 190, tá? Então, quero falar aqui para vocês que em decorrência do isolamento, tá? Em decorrência daquilo que nós estamos passando, crimes são acentuados, que é o crime de pedofilia, crime de violência contra a mulher, e a gente sabe que a situação econômica não está muito boa, então a tendência são homens, tá? Como se diz, adestrar mesmo as mulheres que passam violência em decorrência da dependência do dinheiro, porque a gente sabe que a economia tá ribanceira abaixo, então ficar de olho mesmo nesse tipo de coação, nesse tipo de violência. Lembrando que a violência não é só física, é moral, é psicológica. E também, tá, para os demais, o que é mais acentuado também nesse período de isolamento, o que tem sido mais acentuado são os crimes de patrimônio. Tá? Então, como diminuiu o número de pessoas na rua, né, para roubar, para matar, que seja, então as pessoas estão circulando mais para casa, né? Então os crimes de patrimônio estão muito em alta, tá? Nesse período, ou seja, furto, porque não necessariamente você precisa da pessoa para você empregar violência grave e ameaça, né? Porque o roubo é diferente do furto. O roubo quando você tem um emprego da violência grave e ameaça, né? Usando ali uma arma de fogo para poder coagir a vítima. O furto não necessariamente é você empregar uma violência na pessoa, é como se fosse uma violência ao objeto. Vamos dizer assim, às claras, né? É um exemplo. Então, não necessariamente você vai fazer um mal à pessoa, você vai pegar o objeto para si. Os crimes de furtos aumentam nessa época. Violação de domicílio, as pessoas estão mais recolhidas em casa e você tem ladrões entrando dentro de casa, fazendo vítimas, extorquindo pessoas, extorsão mediante sequestro. Então, gente, tranca mesmo a residência de vocês, se resguarde, tá bom? Uma vez que vocês estão dentro de casa, toma conta do seu portão, fecha mesmo, se fecha dentro de casa, não fica à vontade dentro de casa. E a gente sabe também que tem estado aí
que está soltando os presos, tá certo? Por quê? Porque eles entendem que a epidemia aqui fora já está ruim. Imagina dentro dos presídios. Então, alguns governadores estão soltando, estão liberando presos. Então, é isso que eu tô falando para vocês. Durante esse isolamento, crimes são acentuados, que é o crime de pedofilia, que eu falei, que são as pessoas já coagidas, e as pessoas que já estão acostumadas a explorar, abusar de criança, a gente ficar de olho nessas pessoas, como criança e adolescente, a gente ficar de olho em mulheres que sofrem agressão, porque vão depender mais ainda desses homens, não tem a quem recorrer. A comida vai acabando, remédio vai acabando, tudo vai acabando e as pessoas vão dependendo umas das outras. Então, se ela já sofria coação, se ela já sofria violência, tende a sofrer mais. Então, a gente fica de olho nessas pessoas. Citei também que o crime de patrimônio também está em alta durante esse isolamento, que é o crime de furto, de roubo, de extorsão mediante a sequestro, violação de domicílio. Então, a gente fica de olho, tá? E trancar bem a nossa casinha, que é aquilo que eu falei para aqueles que estão chegando agora, tá? Tem estados soltando os presos que estão entendendo que a epidemia pode se alastrar dentro do presídio e é pior confinar as pessoas, então estão soltando. Então, como o crime de patrimônio está em alta, porque as pessoas não estão rodando muito na rua, estão recolhidas, tá tendo muita violação de domicílio, tá bom? Então, tomar cuidado com isso. Deixa eu ver quem é que tá aqui. O Raimundo, o Alessandro, várias pessoas, o Erk. Então, tomar conta com isso, tá bom, gente? Faz mesmo a denúncia se vocês estão vendo crianças sofrerem abuso, exploração, se vocês virem mulheres sendo abusadas, violentadas, porque quanto mais isolamento, mais esses crimes tendem a ser acentuados, tá? Na China, por exemplo, houve um acréscimo de 300%. Isso são dados apontados pela delegada Sheila, tá? Que ela levantou essas informações. Quanto a esse dado, eu tirei da página dela, tá bom? Que aumentou 300% na China a agressão e violência contra a mulher durante esse isolamento. Então, ter cuidado para quem está chegando agora, olhar mais as crianças, olhar mais os idosos, olhar mais as gestantes, olhar mais as mulheres que costumam ser violentadas, são agredidas, são expostas publicamente, tá bom? Porque vai aumentar a dependência, tá, da mulher ao homem, porque a comida vai acabando, os recursos vão acabando. Então, se era um homem que já humilhava a mulher, já extorquia, já fazia série de coisas, a tendência é piorar. Então, ficar de olho, tá? E nos crimes contra o patrimônio também que eu tinha falado, tá bom? Então, beijo, fiquem com Deus e é só isso. Porque eu pensei assim, eu vou lá, vou falar alguma coisinha, porque eu sempre gosto de fazer um adendo, tá? Fiquem com Deus. Beijo.